dia, quarto ano! Tudo bom, meus queridos? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre os problemas agora da cidade. Lembra que a gente tinha visto na outra aula de história os problemas do campo? Agora a gente vai falar os problemas da cidade, tá? Então, vamos lá. Os desafios da cidade, né? Então, os desafios a gente já sabe um pouco porque a gente estudou no nosso capítulo, lá no livro do material didático de vocês, e a gente sabe que são inúmeros desafios, que é o trânsito muito intenso, são intensas filas, é tudo muito corrido, é tudo muito apertado, tudo demora para você chegar no lugar, tem um monte de fila, o sistema de saúde é complicado, filas em banco. Então, viver na cidade tem suas coisas boas, mas ao mesmo tempo tem muitos desafios. É o que a gente vai falar um pouco nessa aula de hoje, tá? Então, muitas cidades, principalmente os grandes centros urbanos, apresentam uma série de problemas em razão ao crescimento significativo da população. A gente falou muito sobre isso. A necessidade de trabalho de mão de obra faz com que as pessoas migrem para a cidade. Em nosso país, muitos dos problemas verificados nas cidades são relacionados à distribuição desigual de renda da população. A gente vai falar sobre isso também. Então, nessas três imagens aqui, eu queria que vocês observassem bem. Então, principalmente uma construção em morros. Com certeza isso deve dar origem a um local de comunidade, a alguma favela posteriormente. E não é só a questão de baixa renda, de pessoas que talvez não vivam em condições adequadas de vida. Aqui é uma questão de proteção. Porque se vocês forem observar, o terreno inclinado, quando bate uma chuva forte, o risco de deslizamento de terra é muito grande, tá? Aqui também, um lugar onde tem lixo para todo lado, onde vocês observem que aparece que pode ser um ambiente onde provavelmente não tem nem água nem esgoto. Então aqui as pessoas correm um grande risco de serem contaminadas por doenças. Então a qualidade de vida vai lá embaixo. E um local de perigo constante, né? Normalmente tem sempre um alto índice de violência, roubos, mortes, né? Então é bem complicado também nesse sentido a cidade grande, né? E assim, um contraste grande do que a gente acabou de falar, também tem muita coisa boa, muita coisa legal, e uma delas eu resolvi deixar aqui para vocês como uma maneira da gente pensar a vida na cidade, né? E como tem gente legal fazendo coisas boas. Aqui é o trabalho voluntário, deixei para vocês para que a gente pudesse discutir um pouco sobre isso. O que é trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário é realizado por pessoas que dedicam parte do seu tempo em projetos que visam ajudar as outras pessoas a defender uma causa ou a prevenir o meio ambiente, por exemplo. Os voluntários não recebem salário, ou seja, eles trabalham de graça e a sua única recompensa é ver alguma coisa funcionando bem, alguma comunidade sendo favorecida, crianças, enfim. Aqui tem uma imagem desses palhaços, né, que na verdade são pessoas comuns, não são profissionais de circo, mas essas pessoas se vestem dessa forma e visitam hospitais onde tem crianças ou idosos, né, lares de idosos, asilos, para trazer um pouco mais de alegria, né? Hospitais do câncer ou qualquer outro tipo de hospital onde tenha a parte pediátrica ou a parte dos idosos. Então é muito bonito levar essa alegria a quem tanto precisa, né? Aqui tem a ONG Hospitalhaços, atua desde 1999 em nosso país. O trabalho realizado por essa organização visa promover a dignidade, o amor e a alegria aos pacientes de todas as idades, seus acompanhantes e os profissionais de saúde, ajudando na recuperação dos pacientes, tá? E as questões ambientais da cidade, né? Eu queria que vocês observassem bem essa imagem aqui dessa menina de moto, bem parecido com a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Só que na China, nos lugares, principalmente na Ásia, é muito comum o uso de máscara. O que hoje a gente acha que é
uma coisa, né, extraordinária, porque a gente está vivendo essa questão da contaminação pelo Covid-19, para eles é uma coisa muito comum desde muitos anos já. Por quê? Porque lá tem uma grande emissão de gases poluentes pela poluição de fábricas, de indústrias, de carros, né, de combustíveis de uma maneira geral. Então o ar lá é muito poluído. Então o uso de máscaras lá é mais para isso, para evitar respirar um excesso de poluição que causa graves problemas respiratórios, né? Então, observando nessa foto aqui, a gente vê essa questão dos problemas ambientais, onde a poluição atmosférica é um deles. A gente vai conhecer outros problemas ambientais. Um deles também é a poluição das águas, né? Então, é triste a gente olhar, por exemplo, um mar, um rio, uma lagoa, todo sujo, cheio de lixo, como se esse ambiente merecesse esse tipo de tratamento, né? Porque aqui, gente, a gente acha que só o ser humano tem a mania de achar que só ele vive no planeta, mas existem animais que a gente não consegue enxergar, micro-organismos, animais pequenininhos, peixes, entre tantas espécies que sobrevivem desses habitats. Então, tá matando todo tipo de vida, né? Então a poluição ela causa danos às vezes irreparáveis para um ecossistema. E aqui essa menina está pensando, né? Qual é o destino correto do lixo? Vamos pensar direitinho. Será que nós, eu, você, todo mundo, será que a gente está fazendo a nossa parte corretamente? Então nessa parte do capítulo dessa aula que eu produzir para vocês, a gente vai começar a enxergar um pouco melhor essa questão. Será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que a gente está fazendo certo? Não é? Então, ó, lixões e aterros sanitários. São duas maneiras diferentes de dar destino, né, de jogar o que a gente chama de lixo. Porque, na verdade, o planeta não tem uma lixeira. O planeta é esse aqui. A gente só está mudando de lugar o nosso lixo. E a gente tem que saber que o nosso lixo é nossa responsabilidade. Então, os lixões é um tipo de destino para os resíduos, né, que não é nem um pouco benéfico para nada, nem para ninguém. Então, principalmente porque polui o solo e as águas subterrâneas, porque o lixão, né, aquela montoeira, aquela grande área cheia de lixo, vai produzindo uma substância tóxica que se chama chorume, e essa substância polui altamente o solo, tá? Deixando ele impróprio. E aí, se essa substância vazar pelas camadas do solo e chegar até uma água subterrânea, como o lençol d'água, por exemplo, causa uma poluição irreparável, tá? E aqui vem mostrando mais uma imagem do lixão, né? Como que ocorre. E no meio da vegetação, se vocês forem pensar, toda essa vegetação aqui está contaminada. Se está sobrevivendo aqui, é uma coisa absurda, né? Aqui em cima está falando sobre aquilo que eu acabei de explicar, sobre o lençol subterrâneo, lençol d'água. E aqui vem falando das pessoas que sobrevivem do lixão. Então, a gente acabou agora reprisando a novela falando sobre isso. Então, tem muitas pessoas que sobrevivem nesses lixões, recolhendo materiais, fazendo um trabalho de formiguinha aí para reciclagem ou vendendo os materiais como matéria-prima. Enfim, no Brasil tem pouquíssimo incentivo em relação às indústrias e fábricas de reciclagem, né? Isso aí devia ser mais explorado. E o destino correto do lixo, qual seria então? Seria o aterro sanitário, porque o aterro sanitário é uma disposição em camadas do lixo orgânico que, primeira coisa, passa por separação dos materiais. O lixão é tudo misturado, tem vidro, tem metal, tem plástico, tem lixo orgânico, tem tudo. Agora, o aterro sanitário não. Só vai para o aterro sanitário o lixo que for orgânico. O metal vai ser levado para poder reciclar, o vidro para poder reciclar, o papel. Então, o fato de existir um aterro sanitário significa que existe uma separação dos materiais, dos resíduos. E esse é o correto a se fazer, não é? Até para reduzir o risco de doenças, não é? E aqui nessa última parte eu deixei para vocês analisarem, né? Então, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, que são os 3 R's. Então, o que são os 3 R's? É o reduzir,
O que é reduzir? Será que a gente tem que consumir tanto? Será que a gente tem que gastar, comprar tudo toda hora? Os materiais, será que a gente tem que ter tudo? Todo tipo de roupa, todo tipo de caderno, todo tipo de material? Será que a gente tem que comprar celular todo ano? Trocar a TV, trocar o carro todo ano? Porque tudo que a gente consome é matéria-prima que está sendo retirada da terra. E se a gente troca, a gente vai ter que descartar o que a gente usava. E isso gera lixo. Então, o reduzir é a gente ter um consumo consciente para pensar antes de sair consumindo um monte de coisa. O reutilizar, então, existem muitos materiais que podem ser reutilizados, ou seja, o vidro, por exemplo. Você compra alguma embalagem de vidro e você pode utilizar ela para guardar coisas na sua casa, principalmente porque ele não tem cheiro, então pode ser lavado direitinho, né? E o reciclar. O que é o reciclar? É a gente dar um novo destino daquele material. Às vezes a reciclagem, por exemplo, do papel, ela pode gerar coisas lindas, né? Papéis novos, com novas cores, com novos jeitos, né? Então a reciclagem hoje pode ser um grande negócio, onde está ali coisas lindas de artesanato sendo feitas e produzidas, não é? Então está aqui falando sobre isso e mostrando aqui a imagem da coleta seletiva para que a gente possa sempre lembrar e guardar que a gente tem que respeitar essas cores onde lixo tem o lugar certinho. O vidro no verde, o amarelo é o metal, o azul é o papel e o plástico é o vermelho. Normalmente na escola da gente, por exemplo, o marrom é o lixo orgânico, né, o resto de comida. Então é importante que a gente respeite essa coleta seletiva para que a gente reduza aí o risco de contaminação, o risco de utilizar coisas demais, para a gente poder sempre ter essa consciência, desde criança até adulto, tá bom? E eu deixo para vocês aí essa aula com os exercícios para vocês fazerem e na próxima aula eu vou corrigir tudo com vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.